galera, e aí, ó, nosso terceiro bloco, e agora é o seguinte, esta parte da aula é uma parte muito específica, é uma parte mais leve, que é a da segunda parte. A segunda parte é uma parte muito pesada. Se eu fosse até aprofundar aqueles conhecimentos ali, a gente ia ficar muito tempo falando sobre aquilo. E acho que não havia necessidade, afinal de contas, você já fizeram a parte teórica, acredito eu, que a maioria já fez. Se não fez, eu tentei ir nos principais pontos para que você possa, né, ter uma luz para conseguir realizar aquelas questões. E é daquele jeito ali mesmo que o CESP cobra. Agora a gente vai entender como o CESP cobra bem casos específicos. Ele cobra bem mesmo, ele vai para derrubar o camarada. Então, olha só. Agora a gente vai trabalhar uma parte aqui voltada para sintaxe, para regência, né? Para o processo da regência. Então, acompanha aqui comigo, ó. Assim, a noção de capacidade é essencialmente um regime de liberdade. O leque de opções que uma pessoa tem para decidir que tipo de vida levar. Preservam-se a coerência e a correção gramatical ao se substituir tem por dispõe, com a vantagem de tornar o texto mais de acordo com o padrão culto da língua. Então acompanha aqui comigo agora, meu companheiro. Vou colocar aqui duas frases e eu gostaria que vocês analisassem as duas com bastante calma e atenção. Ó. Este é o livro que gosto de ler. E a outra, este é o livro que gosto. Vamos lá. Nós falamos no outro bloco do pronome relativo. Para que serve o pronome relativo? Ele é um processo de coesão. Então, além de resolver essas questões que a gente está resolvendo agora, para a identificação da oração subordinada adjetiva, para trabalhar o processo da regência atrelado ao pronome relativo, serve também como um processo de coesão, porque serve para fazer referência ao termo anterior e o intuito é evitar a repetição daquele termo, porque na fala eu posso várias vezes repetir, na escrita, se eu fico repetindo, eu demonstro pobreza de vocabulário. Então esse é o princípio. É por isso que o pronome relativo sempre cai na nossa prova. Agora, quando aparece um pronome relativo que faz referência a um termo anterior, a gente deve ficar bem atento ao verbo que vem depois. Porque o verbo pode não pedir uma preposição. E se não pedir, eu fico tranquilo. Agora, se este verbo pedir uma preposição, aí eu vou ficar assustado. Porque eu vou ter de ver se aquela preposição aparece ou não aparece. Se aparecer, eu continuo tranquilo. O problema é quando não aparecer. Eu vou ter de fazer alguma coisa. Então, observe que a primeira frase, ó, ela está certa. E a segunda, apesar de parecer correta, ela está errada. Vamos ver por quê. Ó. Este é o livro que gosto de ler. Olha o verbo que apareceu depois do pronome relativo. Foi o verbo gostar. E quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, a preposição exigida pelo verbo está ali, ó. Então, ó, eu fico tranquilo. Agora, olha a segunda sentença. Este é o livro que gosto. E quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, meu companheiro, se aquela preposição ali está sendo exigida e eu não colocar, a sentença estará em desacordo com o padrão culto da língua. Para que ela fique correta, eu tenho de migrar esta preposição para antes do pronome relativo. Então, este é o livro de que gosto. Se eu simplesmente colocar este é o livro que gosto, errado, para ficar de acordo com o padrão culto da língua, este é o livro de que gosto. E para mostrar que a estrutura está perfeita, vamos separar as orações. No lugar deste que está escrito o que, basicamente? O livro, porque ele faz referência ao termo anterior, livro. Então, aqui, ó, o livro. Agora, pensa nesta oração. Quem gosta, gosta de quê? De alguma coisa, não é? E no caso, eu gosto do livro. Se eu tirar a preposição, vai ficar gosto livro. Mas quem gosta, gosta de. E para a gente poder matar a questão da função sintática, observa que aqui a gente tem este é o livro. De que gosto.
Eu quero saber a função sintática do quê? Basta eu pegar este livro e escrever aqui. E agora eu pensar na oração ao qual ele está fazendo parte. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem é que gosta? Eu. E gosto do quê? Do livro. Então, eu sou o sujeito, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto, e do livro seria um objeto indireto. Então, este que tem função sintática de objeto indireto. Até aí, tudo bem? Vamos lá. Qual seria o pronome relativo mais traiçoeiro para aparecer na prova? Seria o pronome relativo cujo. E eu vou explicar por quê, ó. Eu tenho aqui, ó, como pronome relativo, o que, o qual, o quem, o onde e o cujo. O que e o qual servem para as mesmas situações. Vão sempre fazer referência aos mesmos termos anteriores. A única diferença entre eles é que o que não concorda e o qual concorda. Então eu digo a mulher que, o homem que, as mulheres que, os homens que. Com o qual vai ficar a mulher a qual, o homem o qual, as mulheres as quais, os homens os quais. E o quem, o onde e o cujo possuem peculiaridades. O quem só se for pessoa, o onde só se for lugar, e o cujo só se for o quê? Posse. Só que é o seguinte, o que e o qual, eles podem ser utilizados para pessoa. O quem é que não pode ser utilizado numa outra situação a não ser pessoa. Eu posso, por exemplo, dizer a pessoa a quem fiz referência, mas posso dizer a pessoa a que fiz referência, eu posso dizer a pessoa a qual fiz referência. O que e o qual também podem ser utilizados para lugar. Agora, o onde é que não pode ser utilizado para uma outra situação que não seja lugar. Eu posso dizer a cidade onde moro é linda, mas eu posso dizer a cidade em que moro é linda. Eu posso dizer a cidade na qual moro é linda. Agora, o cujo não pode ser substituído por nenhum outro pronome relativo. E aí vamos entender por quê. Porque ele indica posse. E se ele indica posse, ele trabalha com dois elementos. Porque para haver posse tem de ter o possuidor e a coisa possuída. Então observa aqui comigo. Eu coloco. Esta é a árvore cujos frutos comi. Na prova, o avaliador ele pode simplesmente destacar o termo cujos e perguntar a quem o termo destacado faz referência. É muito comum o aluno responder frutos, pela questão da concordância. Só que é o seguinte, o pronome relativo cujo, ele funciona igual o pronome possessivo. O pronome possessivo é a mesma coisa. Ele vai fazer referência ao possuidor e concordar com a coisa possuída. Mas para a gente parar de ficar falando possuidor e coisa possuída, que parece um filme do Postergar, não é verdade? A gente vai dizer o seguinte, que o pronome relativo cujo, ele vai fazer referência ao termo anterior, assim como qualquer outro pronome relativo, que sempre faz referência ao termo anterior, e ele vai concordar com o termo posterior. Então, para que ele exista, ele tem de estar entre dois substantivos com a noção de posse. E é óbvio que tem uma noção de posse aqui entre frutos e árvore. O fruto pertence à árvore. Agora, ele é um pronome relativo, só que ele é traiçoeiro. Então vamos lá. Ele faz referência ao termo anterior e ele concorda com o termo posterior. Que termo posterior a gente tem aqui? Um substantivo. E na relação da concordância nominal, a gente tem um substantivo concordando com um pronome. Quem é que manda nessa concordância? É o pronome ou o substantivo? É o substantivo. Então se fosse fruta, ficaria cuja fruta. Fruto, cujo fruto, frutas, cujas frutas, frutos, cujos frutos. Então se já tem uma relação de concordância entre o pronome e o substantivo, significa que não precisa mais existir ninguém ali no meio. Então, eu não posso dizer cujo o, cuja a, cujos os, cujas as. Ou seja, não pode ter artigo depois do pronome relativo cujo. E por que o candidato acha que tem? Porque na hora da pronúncia rápida, parece que tem. Ó, quer ver? Esta é a árvore cujos frutos comi. Parece que eu disse cujos os, mas eu não disse. Eu disse apenas cujos. Mas na hora que eu falei cujos frutos, parece que tem a pronúncia do artigo. E não tem. Muito cuidado com isso. Não tem artigo depois do pronome relativo cujo. Agora,
Isso fez acontecer um outro erro, porque o aluno passou a pensar que o pronome relativo cujo é intocável, e ele não é intocável. Vamos lá, a gente acabou de fazer uma questão em que o pronome relativo poderia ser regido por uma preposição, bastava o quê? O verbo posterior exigir uma preposição. Aqui no caso é o verbo comer, e quem come alguma coisa, então é um verbo transitivo direto, não pede preposição. Mas se eu tirar o verbo comer e colocar o verbo referir, por exemplo, esta é a árvore cujos frutos me referi. Só que é o seguinte, quem se refere a alguém. Então, se o verbo está exigindo a preposição a, e eu não colocar depois do verbo, eu tenho que fazer o quê? Migrar para antes do pronome relativo cujos. Então, vai ficar, esta é a árvore a cujos frutos me referi. Tranquilo? Beleza? Show de bola? Porque eu fiz referência à árvore. Entenderam? Então, vamos para a questão. Tá aí, ó. Assim, a noção de capacidade é essencialmente um regime de liberdade, o leque de opções que uma pessoa tem para decidir que tipo de vida levar. E aí, presta atenção nisso. Quem tem alguma coisa. É verbo transitivo direto, não pede preposição. Por isso que o que não está regido por uma preposição. Aí a questão diz assim, ó, preservam-se a coerência e a correção gramatical ao se substituir tem por dispõe. Então eu vou tirar o tem aqui, ó, e vou colocar o dispõe. Simplesmente assim, ó. Com a vantagem de tornar o texto mais de acordo com o padrão culto da língua. Só que é o seguinte, se eu troco o tem por dispõe, a sentença não pode mais ficar do jeito que está, porque quem dispõe de alguma coisa. E aí eu teria de fazer isso, ó. O leque de opções de que uma pessoa dispõe. Se eu teria de alterar a estrutura, a questão está errada. Então aqui, galera, ó, questão 13, pode assinalar aí, ó, errada. Não tem como fazer a troca, já que um é verbo transitivo direto e o outro é verbo transitivo indireto e eu sequer coloquei ali a preposição, tá? Não tem nada a ver esse negócio de que vai tornar mais culto a língua não, tá? Então a questão é errada. Agora vamos para a questão 14. A questão 14 está assim, ó. Além de promover a geração de renda das famílias de trabalhadores rurais, os assentamentos da reforma agrária também contribuem para inibir a grilagem de terras públicas, combater a violência no campo e auxiliar na preservação do meio ambiente e da biodiversidade local, especialmente na região norte do país. Caso se substitua a expressão auxiliar na por auxiliar a, serão mantidos a correção gramatical e o sentido original do período. E aí vamos lá, ó. Primeiro, texto interessante, né, que fala sobre grilagem de terras. Isso aí, no nosso curso, cabe a explicação aí para 3 grandes professores que a gente tem aqui, não é? O Alex Mendes, o Orlando Stibler e o professor Marcelo Alonso, que são professores de atualidade. Então, provavelmente, eles tirarão de letra a explicação. Mas eu vou fazer uma singela explicação. Para quem não sabe, grilagem de terras aí é quando o camarada pega um documento novo, que ele fez agora, por exemplo, em 2016, e ele simplesmente coloca dentro de uma gaveta cheia de grilos. Só que ele não botou o documento com a data de 2016. Ele botou o documento com a data de 1940. E aí ele coloca dentro dessa gaveta cheia de grilos, porque durante o tempo que vai ficar ali, dentro daquela gaveta, aqueles grilos vão fazer com que aquele papel fique o quê? Ó, com uma aparência amarelada. E dessa forma, com aspecto de velho. Então, na hora que ele bota lá 1940, aí o camarada, realmente, documento antigo, 1940, essa terra pertence a esse camarada aqui, a essa família, desde 1940. Mentira! Ele chegou lá e fez uma falcatrua, a terra não pertencia a ninguém, ele chegou lá do nada e tomou para ele de assalto. Beleza? Então, vem aqui comigo, ó. Vamos pensar, eu tenho aqui o verbo auxiliar, está nessa estrutura aqui, ó, auxiliar na preservação. Nesse contexto, se auxilia em alguma coisa.
e não há alguma coisa. Se o verbo auxiliar aqui está exigindo a preposição em, não tem como eu substituir e trocar pela preposição a. Então a questão está errada. Tranquilo? O verbo pede a preposição em e não a preposição a. Então, ó, questão errada. Vamos para a questão 15 agora, ó. Kant inicia a exposição da ética, que ele chama metafísica dos costumes. O trecho em itálico que exerce na oração a função de complemento verbal deveria estar precedido da preposição de. Vamos lá, ó. Qual foi o verbo que apareceu aqui, ó? Foi o verbo chamar. Então, agora a gente vai começar a brincar com algumas questões. Quero que você entenda o seguinte. O verbo, como regência na nossa prova, nem sempre ele trabalha com aqueles principais verbos. Ele trabalha com os verbinhos que às vezes são bem traiçoeiros e de uma forma bem específica. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma coisa é trabalhar com o verbo na forma tradicional, que você vai matando. Outra coisa é trabalhar aqueles verbinhos mais específicos. E o CESP adora fazer isso. Vamos lá. Quando eu tenho o verbo chamar, normalmente esse verbo chamar ele pode ser simplesmente um verbo transitivo direto. Quando ele está no sentido de convocar. Exemplo. Eu coloco assim, ó. A diretora chamou os professores. Então aqui funciona como verbo transitivo direto e os professores como objeto direto. Mas esse verbo chamar, ele pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, mas predicativo do objeto. É o que a gente chama de verbo transobjetivo. Aí você deve estar pensando, isso é coisa do capeta, né, Cid? Mais ou menos. Então se liga só, quando isso vai acontecer? Quando estiver no sentido de denominar, quando estiver no sentido de apelidar e por aí vai. Então vamos lá. Exemplos. E isso é que é bacana, isso é interessante, ó, quer ver? Faz o seguinte para mim e para você. Anote isso daqui no teu caderno, anota, porque eu vou apagar agora para ter mais espaço, tá? Então anota, e agora eu vou falar do verbo chamar, funcionando como verbo transobjetivo. Mas eu vou fazer uma reflexão em relação a um outro verbo também, que é muito interessante, para que a gente possa entender a malícia da banca. Então vamos lá, ó. Olha os exemplos que eu vou colocar aqui, ó. Chamou-o tolo. Chamou-lhe tolo. Chamou-o de tolo. E chamou-lhe de tolo. Nesse momento o aluno pira. Ó, eu tenho aqui 4 frases. O aluno dificilmente, quando ele não estuda esse caso específico, ele dificilmente vai conseguir fazer a classificação adequada. Porque ele vai pensar assim, quem chama alguém de alguma coisa. Então ele vai pensar que a estrutura 3 está correta, mas que todas as outras estruturas estão erradas. Porque ele vai pensar assim, ó, na frase 1 eu tenho 2 objetos diretos, está errado. Na frase 2, não é assim, quem chama alguma coisa a alguém, não, quem chama alguém de alguma coisa. Ele vai pensar que está errado também. E na 4 ele vai pensar assim, ué, tem 2 objetos indiretos e está errado. E não é assim não, ó. Quer ver?
Para que você possa entender isso, na 1 eu tenho um objeto direto e um predicativo do objeto direto. Na 2, eu tenho um objeto indireto e um predicativo do objeto indireto. Na 3, eu tenho um objeto direto e um predicativo do objeto direto. E na 4, eu tenho um objeto indireto mais um predicativo do objeto indireto. Como assim, Sidney? Vamos lá. Este predicativo do objeto, ele pode vir ou não regido da preposição. Então, essa preposição que aparece aqui é uma preposição facultativa. Agora, eu quero que você entenda o seguinte. Quando a gente estava estudando aquelas estruturas para saber se era objeto, se era adjunta adverbial ou se era uma característica, observa aqui comigo. Quando eu digo chamou-o tolo, chamou-lhe tolo, chamou-o de tolo, chamou-lhe de tolo, a palavra tolo, ela funciona como objeto, circunstância ou característica? Como característica. É por isso que funciona como um predicativo. Agora, se a gente estivesse estudando, por exemplo, o verbo informar, avisar, cientificar, notificar e por aí vai, estes verbos funcionam como verbos transitivos diretos e indiretos. Porque quem informa, informa alguém de algo ou algo a alguém. Beleza. Nesse momento, a gente não está analisando valor semântico nenhum. É um processo de estilística. O camarada que produz o texto é que escolhe se ele vai informar alguém de algo ou algo a alguém. Ele só deve saber o seguinte: se ele informar alguém de algo, a pessoa vai funcionar como objeto direto e a coisa como objeto indireto. Agora, se ele informar algo a alguém, a coisa vai funcionar como objeto direto e a pessoa vai funcionar como objeto indireto. Então, ó, isso aqui você já anotou, tá? Vou fazer só uma reflexão. Eu posso avisar, cientificar, informar alguém de algo ou alguém sobre algo. Tanto faz aparecer a preposição de ou a preposição sobre. É igual ao verbo dar, que eu posso dizer que alguém dá alguma coisa a alguém ou então que eu dê alguma coisa para alguém. Mesma coisa, tá? Não faz a menor diferença. Agora é o seguinte. Deixa eu apagar aqui, para que vocês possam entender isso. Eu coloco assim, ó. Informei aos alunos da mudança de horário. Ou então, ó, informei aos alunos sobre a mudança de horário. Observem que as duas frases aqui, ó, que eu acabei de utilizar com o verbo informar, parecem corretas no primeiro momento. Só que a gente está testando a atenção do candidato. As duas frases estão erradas, na verdade. Ó, informei aos alunos da mudança de horário. O que acaba acontecendo com o candidato? Ele só olha para a primeira estrutura e informei a alguém, tá certo. Mas quem informa não informa alguma coisa a alguém, ou então alguém de alguma coisa? Então, se aqui eu já botei no meu primeiro complemento a preposição a, no segundo complemento não pode aparecer preposição, só que apareceu. Então, eu tenho aqui, ó, dois objetos indiretos. A segunda é pior ainda. Informei aos alunos sobre a mudança de horário. O aluno aceita. Foneticamente é muito agradável, não causa estranheza. Mas, mais uma vez, o que teve? Dois objetos indiretos. E não pode ter dois objetos indiretos. Para ficar correto, eu tenho que tirar a preposição ou de um lado ou do outro. Eu poderia dizer, informei aos alunos a mudança de horário. Ou então informei os alunos da mudança de horário, ou então informei os alunos sobre a mudança de horário. Só que é o seguinte, o conhecimento desta estrutura aqui faz o camarada achar que aqui eu tenho erro. Só que aqui é o seguinte, eu não tenho dois objetos diretos ou dois objetos indiretos. Eu tenho um objeto direto
com o predicativo do objeto direto. E eu tenho um objeto indireto com o predicativo do objeto indireto. Então, na tua prova, se aparecer alguma coisa relacionada ao verbo chamar, no sentido de apelidar, denominar, pode ter certeza, o camarada está trabalhando o verbo transobjetivo, em que ele vai ter um verbo transitivo direto acompanhado de um predicativo, ou então um verbo transitivo indireto acompanhado de um predicativo deste objeto. E detalhe, a preposição que aparece ali é facultativa. Então vamos para a questão agora, ó. Kant inicia a exposição da ética, que ele chama, que ele denomina, que ele apelida, metafísica dos costumes. O trecho em itálico que exerce na oração a função de complemento verbal, detalhe, quando vai ser complemento do verbo para o CESP? Quando for um objeto, seja direto ou indireto. Aí a gente chama de complemento verbal. Predicativo, a gente não chama de complemento do verbo. Predicativo é nome. Então vamos lá, ó. Deveria estar precedido da preposição de. Então chama de metafísica dos costumes. Esta preposição de, o que a gente disse? Ela é facultativa. Então aqui está tudo errado. Então, questão 15, pode botar que está errada. Vamos para a questão 16. A questão 16 está assim, Os dados sobre óbitos precoces indicam pouca atenção dispensada ao pré-sal, ao parto e aos cuidados com o recém-nascido. Então vamos lá. Ao pré-natal, ao parto e aos cuidados, a presença de preposição deve-se à regência da palavra indicam. Vamos lá. Ele está dizendo que o verbo indicar aqui é que está exigindo a preposição a. E, gente, quem indica, indica alguma coisa. É um verbo transitivo direto, ou seja, não pede preposição. Eu já sei que a questão está errada. Indica um pouco a atenção dispensada ao pré-natal, ou seja, dispensada a alguma coisa, dispensada ao pré-natal, ao parto e aos cuidados. Então não foi exigida pela palavra indicam, foi exigida pela palavra dispensada. Então, mais uma vez, questão 16, errada. Vamos agora para a questão 17. Questão 17 está assim, E o acesso a esses armamentos nas proximidades das escolas é tão fácil, segundo os alunos, que a maioria sabe indicar onde e de quem comprá-los. De acordo com dados de pesquisa da Unesco, em 14 capitais do país, o emprego da preposição de em de quem comprá-los decorre da regência do verbo comprar. Então vamos lá, vamos analisar isso aqui. Está dizendo que esta preposição foi exigida pelo verbo comprar. Vamos pensar na estrutura. Vamos lá, Segundo os alunos, que a maioria, então vamos lá. E o excesso a esses armamentos nas proximidades da escola é tão fácil, segundo os alunos, que a maioria, ou seja, a maioria dos alunos, sabe indicar onde e de quem comprá-los. Este pronome aqui está fazendo referência a quem? Fazendo referência aos armamentos. Então, eles sabem de quem, ou seja, os bandidos, e sabe o que comprar, que são os armamentos. Então, nesse contexto, quem compra, compra alguma coisa de alguém. Nesse contexto. Então, o verbo comprar aqui, ele funciona como um verbo transitivo direto e indireto. O que ele iria estar comprando? Os armamentos.
Então, esse los aqui funciona como objeto direto. Então, ele compraria alguma coisa de alguém, no caso dos traficantes. Então, de quem ali funcionaria como objeto indireto. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. A questão está dizendo que o emprego da preposição de em de quem comprá-los decorre da regência do verbo comprar. Sim, certo. Porque quem compra, compra alguma coisa de alguém nesse contexto, tá? Beleza? Tranquilão? Ué, Sidney, mas eu pensei que o verbo comprar fosse um verbo transitivo direto, como você mostrou naquele outro exemplo, em que a Tadolfa comprou um sapato. Só que é o seguinte, meu companheiro, na língua portuguesa, tudo depende de contexto. Não é porque o verbo vai aparecer e ele vai ter uma análise fixa. Isso não existe. Isso é muita loucura. Na língua portuguesa, tudo depende de contexto. Por exemplo, quando eu coloco assim, ó, a Tadolfa comeu um bolo. Eu aqui estou querendo dizer o que a Tadolfa comeu. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e um bolo é objeto direto. Mas se eu botar assim, ó, a Tadolfa comeu muito. Reparem que o muito não funciona como objeto. Ele funciona como uma circunstância de intensidade. Eu aqui não quis mais dizer o que a Tadolfa comeu. Eu quis dizer o quanto. Eu quis mostrar a circunstância. Então, eu tenho um verbo intransitivo e muito funciona como adjunto adverbial de intensidade. E se eu falar assim, ó, a Tadolfa comeu na cozinha. Mais uma vez, eu não estou querendo dizer o que a Tadolfa comeu. Eu estou querendo mostrar onde ela comeu. Eu estou querendo mostrar a circunstância. Então, eu tenho um verbo intransitivo e aqui eu tenho um adjunto adverbial de lugar. E se eu botar assim, ó, a Tadolfa comeu um bolo na cozinha. Reparem que agora eu tenho um verbo transitivo direto, porque eu mostrei o que foi comido, um bolo. Só que eu quis colocar um algo a mais. A única exigência do verbo aqui agora foi o bolo, mas eu acabei colocando um algo a mais. Eu mostrei que ele comeu aquele bolo num local específico, que foi na cozinha. Ou seja, eu tenho um sujeito, um verbo, um objeto, mais um complemento que é o adjunto adverbial, algo a mais. Então, aqui eu vou ter um adjunto adverbial de lugar, do mesmo jeito. Isso, de repente, faz você entender que na língua portuguesa tudo depende de contexto. A gente acabou de empregar agora o verbo comprar. Quer ver? Se eu boto que o João comprou uma bolsa, tranquilo. Eu tenho aqui um verbo transitivo direto e uma bolsa é um objeto direto. Mas se eu botar que o João comprou uma bolsa para Maria, eu modifiquei o contexto. Então agora quem compra, compra alguma coisa para alguém. Então eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Uma bolsa é o objeto direto e para Maria é o objeto indireto. Isso é muito importante. Então, gente, pensar que o verbo vai ter um contexto fechado, isso não tem respaldo em gramática tradicional nenhuma. E, inclusive, acabei de mostrar para vocês que no CESP também não tem o menor sentido. Porque se eu pensasse que o verbo tem uma estrutura fechada, eu já não conseguiria resolver essa questão. Porque essa questão, o gabarito dela foi o quê? Correto.
Isso é a demonstração que a banca CESP, assim como todos os gramáticos e assim como todos os grandes professores de língua portuguesa, entendem que o verbo depende de contexto, assim como tudo na língua portuguesa. Tranquilo? Show? Então vamos lá, ó. Matamos essa daqui e agora vamos para a questão 18. Então, ó, questão 17, certinho. Vamos para a questão 18. Beber uma água aqui rapidinho. Mantém-se a correção gramatical do primeiro período do texto ao se substituir agradar os superiores por agradar aos superiores. Vamos lá, ó. Essa questão é interessante, porque a maioria das bancas analisa o verbo agradar de um jeito e o CESP analisa por uma perspectiva um pouco mais ampla. Então, geralmente, o que a gente tem relacionado à regência do verbo agradar? A gente tem duas análises. Ou esse verbo agradar é um verbo transitivo direto, ou é um verbo transitivo indireto, regido pela preposição a. Quando o verbo agradar vai ser um verbo transitivo direto, quando ele estiver no sentido de acariciar. E quando esse verbo agradar, vai funcionar como um verbo transitivo indireto. Isso pela gramática tradicional, tá? Quando ele estiver no sentido de satisfazer. Então, a princípio, é assim que funciona. Então, por exemplo, eu coloco: não é bom agradar demais as crianças. Se a gente estivesse fazendo, por exemplo, uma prova para Sesgran Rio, do jeito que está a frase aqui, a gente já conseguiria analisar qual é o tipo de pessoa que a gente está ali, ó, diante, né? A gente está diante de que tipo de pessoa, que tipo de homem tem ali, que tipo de ser tem ali. A gente conseguiria. Porque na hora que eu coloco não é bom agradar demais as crianças, observem que eu deixei as crianças sem um acento grave. Então, é a demonstração de que aqui eu tenho um verbo transitivo direto e as crianças funcionam como objeto direto. E se o verbo é transitivo direto, o verbo agradar, funcionando como verbo transitivo direto, ele está no sentido de acariciar. Então, eu estou diante de quem? Eu estou diante de um pedófilo. Agora, se eu botasse o acento grave indicativo do fenômeno da crase, eu demonstraria que o verbo estaria funcionando como verbo transitivo indireto, regido pela preposição a, e que, é óbvio, aqui estaria funcionando como objeto indireto, e nós teríamos o verbo no sentido de satisfazer. Então, eu agora estaria diante de um pai zeloso, de um pai que mima o filho, né, que torna aquilo agradável, que satisfaz. Então, olha a diferença de um pai zeloso para um pedófilo. Agora, quando o CESP trabalha o verbo agradar, se ele aplicar aquilo dali dentro do texto e fosse uma intenção como essa aqui, o resto do texto, ou seja, o contexto do texto, é que iria solucionar a dúvida, o problema. Sabe por quê? Porque o verbo agradar aqui, ele não é visto para o CESP como é visto para a maioria das bancas. Porque a Sesgran Rio, por exemplo, analisa esse verbo agradar de uma forma tradicional. E o CESP, ele estuda o verbo agradar pela visão do Celso Pedro Luft. Celso Pedro Luft. Não só como Celso Pedro Luft, mas Arnaldo Nisquier, Manuel Pinto Ribeiro, Azeredo, eles têm esta visão. E o CESP adora a visão do Celso Pedro Luft. E para o Celso Pedro Luft, o verbo agradar, no sentido de satisfazer, ele pode ser verbo transitivo indireto, regido pela preposição a, mas ele também pode ser um verbo transitivo direto. Ou seja, aqui a gente já não consegue mais nada. Na hora que eu colocar, vamos supor, assim, ó, do jeito que está,
Para o CESP, a gente não vai ficar pensando, é um pedófilo. Não. Só se o contexto maior me demonstrar isso. Porque para o CESP não vai fazer diferença. Então, por exemplo, se o CESP colocar, do jeito que está aqui agora, ó, com acento grave, funcionando obviamente como verbo transitivo indireto, você sabe que aqui tem um objeto indireto. Está no sentido de satisfazer. Aí o CESP vai falar para você que a retirada do acento grave, indicativo da crase, pode ser feita sem prejuízo gramatical ou semântico. Tranquilo. Tranquilo. Por quê? Porque tanto faz ser verbo transitivo indireto regido pela preposição a ou verbo transitivo direto quando estiver no sentido de satisfazer. Então, para o CESP, pode. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Aqui, ele está dizendo que eu posso trocar agradar os por agradar aos superiores. Ou seja, no sentido de satisfazer, tanto faz ter verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto regido pela preposição a. E olha só que bacana. Aqui eu só botei a questão, porque a gente só precisava da questão para poder fazer, não precisava do verbo. Mas é a demonstração de que o CESP, no seu próprio texto, já tem a visão do Celso Peduluft. Ele colocou no texto não agradar aos superiores. Ele botou o contrário. Ele botou agradar os superiores. Quando, na verdade, a gente faria o quê? Pela tradição, a gente colocaria primeiro no texto agradar aos superiores. E pediria para substituir por agradar os superiores. O CESP não, ele já botou agradar os superiores e disse que dá para trocar por agradar aos superiores. É claro que dá. Para o CESP, o verbo agradar no sentido de satisfazer pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Então, questão, ó, certa. Show? Vamos para a questão 19. Questão 19 está assim, ó. Mantém-se a correção gramatical do texto se o trecho informar ao superior de... Não, perdão. Mantém-se a correção gramatical do texto se o trecho informar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, TCE-RN, os atos intimatórios, os atos ilegítimos, for reescrito da seguinte forma: informar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, TCE-RN, sobre os atos ilegítimos. Vamos lá, galera. A gente já viu, eu já levantei a bola. Verbo informar, assim como verbo avisar, como verbo cientificar, como verbo notificar, eles funcionam como verbos transitivos diretos e indiretos. Verbo informar, vamos lá, só para frisar, ó, tá aqui, ó, verbo informar. Quem informa? Informa alguém de algo, ou sobre algo, ou então algo a alguém. Aí, para deixar bem claro, quando eu informo alguém de algo ou sobre algo, a pessoa funciona como objeto direto e a coisa funciona como objeto indireto. Agora, quando eu informo algo a alguém, a coisa funciona como objeto direto e a pessoa como objeto indireto. Só que é o seguinte, se o verbo funciona como verbo transitivo direto e indireto, ele obrigatoriamente vai ter um objeto direto e um objeto indireto. Não importa a ordem, tanto faz aparecer primeiro direto ou indireto. Agora, o que eu não vou poder ter com o verbo informar, ou com avisar, ou com cientificar, com notificar e por aí vai? Eu não vou poder ter dois objetos diretos ou dois objetos indiretos. Então, a questão aqui, ó, está dizendo o seguinte, que eu posso trocar informar ao, e aí observa, ele é verbo transitivo direto e indireto.
informar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Isso tudo aqui, ó, eu estou informando a alguém. Então, isso aqui está funcionando como objeto indireto. E o que eu estou informando? Os atos ilegítimos, que funciona como objeto direto. O camarada está dizendo aqui que eu posso trocar e reescrever da seguinte forma. Informar ao, então observe que aqui já tem a preposição, e agora ele coloca sobre os atos ilegítimos. Neste momento, ele coloca os dois termos com preposições, então eu passaria a ter dois objetos indiretos, e eu não posso, já que o nome do verbo é transitivo direto e indireto, obrigatoriamente tem que ter o objeto direto e o objeto indireto. Não dá para ter dois diretos ou dois indiretos, como foi a questão aqui no caso. Então a questão 19 está errada. Show? Vamos para a próxima aqui, ó. Questão 20, meu companheiro. Questão 20 é uma questão, ó, bacana demais. Bacana demais mesmo. Vamos lá, ó. Essa questão aqui, além de um bom conhecimento gramatical, porque não é qualquer candidato que tem esse bom conhecimento gramatical, a gente ainda tem de ir além, porque o SESC vai trabalhar o além. Então acompanhe, ó. Quando não se visa apenas a informar, mas também a fornecer modelos e diretivas de ação. No trecho, não se visa a informar, a fornecer, o elemento A em ambas as ocorrências poderia ser omitido sem que isso trouxesse prejuízo à correção gramatical do texto. Num primeiro momento, o que o aluno pensa? Está errado. Mas vamos analisar, vamos ver com calma. Ó. O verbo visar, pela visão tradicional da gramática, ele pode ser verbo transitivo direto ou pode ser verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Quando este verbo visar vai ser um verbo transitivo direto? Quando ele estiver no sentido de mirar ou então dar visto. Aí eu coloco assim, ó, o policial visou o alvo. Então, ó, o policial visou o alvo. Se o verbo visar está empregado no sentido de mirar, ele é um verbo transitivo direto e o alvo é um objeto direto. E se eu colocar no sentido de dar visto, eu vou colocar assim, ó, o gerente do banco visou o cheque do cliente. Então, observa. Eu tenho aqui o verbo, o gerente do banco, tudo isso é o sujeito. O gerente é o núcleo do sujeito, portanto, é o termo que concorda aqui com o verbo. E nesse contexto, é o verbo visar no sentido de dar o visto. Por exemplo, o professor, ele não visa o caderno na escola? Aqui o gerente está dando um visto no cheque, né, para mostrar que ele analisou, que ele observou aquilo ali. Então aqui, ó, o que ele visou? Ele visou tudo isso aqui, ó, o cheque do cliente. Então tudo isso funciona como objeto direto, porque o verbo visar aqui está no sentido de dar o visto, portanto funciona como verbo transitivo direto. Até aí, tudo bem. Agora, o verbo visar no sentido de desejar, almejar, objetivar, ele, para a gramática tradicional, funciona como verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Então eu coloco assim, ó, João visa ao cargo de analista. Então aqui, como está no sentido de desejar, eu tenho um verbo transitivo indireto e ao cargo de analista, tudo isso um objeto indireto. Você aprendeu assim na escola.
Se você fez faculdade, você aprendeu assim na faculdade. Se você fez um preparatório, você aprendeu assim no preparatório. Todo mundo aprendeu assim. Só que eis uma pedra no seu caminho. E a pedra é quem? É o CESP. Só que agora não vai ser mais uma pedra no seu caminho, vai ser uma pedra no caminho de quem não fez o curso. Então vamos lá, ó. E é o seguinte, ó. Pode pesquisar. Não é em qualquer curso que você vai achar isso aqui, não. Isso aqui é muito específico, isso é bem direcionado para o CESP, tá? Então, olha só. O verbo visar, no sentido de desejar, para Celso Pedro Luft, Arnaldo Nisquier, Manuel Pinto Ribeiro, Azeredo, dentre outros, além de ser verbo transitivo indireto regido pela preposição a, também pode funcionar como verbo transitivo direto. E eu falei, o CESP adora a visão do Celso Pedro Luft. E é o seguinte, meu companheiro, se o CESP disser que essa estrutura aqui, ó, que a princípio, pela visão tradicional, está certa, que ela pode ter uma alteração, que a gente pode pegar e tirar esta preposição a aqui, ó. Então, ao invés de dizer João visa o cargo de analista, eu simplesmente disser João visa o cargo de analista para o CESP, ó, certinho. Tem certeza, professor? Tenho certeza absoluta. Então vamos lá. A questão aqui é a seguinte. Vamos lá, ó, vou apagar aqui, você já anotou. A questão está dizendo exatamente isso, ó. Que esta preposição a, que está aqui, e esta preposição a que está aqui, porque aqui é óbvio, o verbo visar ele está no sentido de desejar. Ele visa informar, ele visa fornecer. Ele está dizendo que nas duas ocorrências, a preposição, ó, o elemento a, que funciona como preposição, poderia ser omitido sem que isso trouxesse prejuízo à correção gramatical do texto. Perfeito! E aqui eu ainda vou além, sem prejuízo à correção gramatical e também sem prejuízo semântico, ou seja, não ia ter problema nenhum semântico, nenhum problema de sentido. Então a questão está perfeita, a questão está certa e só você que está fazendo esse curso vai acertar. Pode ter certeza. Então vamos lá, ó. Questão 20, certinha. Então é isso, meu companheiro. Falei, avisei no segundo bloco que este terceiro bloco seria feito de forma muito especial. Dificilmente alguém vai ver isso em outro site, em outro cursinho, tá? Então vamos lá, ó. Por favor, avalie a aula, porque é sempre muito importante, a gente faz com muito cuidado e com todo esmero, tá? Então espero que isso tenha contribuído bastante na aquisição do teu conhecimento. Qualquer dúvida, qualquer problema, entre em contato que a gente tenta solucionar, tá? Na medida do possível. E é isso, não dá mole não. Vamos lá, agora a gente vai partir para o quarto bloco. Sidney, estou cansado, o que eu faço? Não tem problema. É por isso que a gente está trabalhando aí em vários blocos, tentando colocar no período de 1 hora, é óbvio. Cada bloco aí pode ter uma separaçãozinha, um vai ficar com 50 minutos, outro vai ficar com 1h10, mas a intenção é tentar fechar nesse bloco para quê? Para você conseguir assistir o bloco todo e depois com calma analisar. Como aqui não é uma aula inteira, por exemplo, não é uma aula de crase, não é uma aula de regência, não é uma aula de concordância, você não tem a obrigação de continuar para não perder o fio da meada. Olha só que bacana. Se a gente está trabalhando aqui 5, 6 blocos, o que você vai fazer? A cada bloco assistido, você vai parar, vai revisar, vai analisar e vai descansar. Você não precisa obrigatoriamente já de imediato assistir o outro bloco. Você pode dar um tempinho. Ah, sim, estou com disposição, quero partir logo para o outro bloco. Ah, é escolha sua, beleza? Mas é isso, meus companheiros. Espero que a aula tenha sido bacana. Fiquem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.